Fala pessoal, tô aqui de volta com outro vídeo e hoje a gente vai bater um papo sobre um assunto que tá aparecendo muito aqui no canal, uma pergunta que tá aparecendo muito aqui no canal. Por que o motor com a preparação Supercharger bebe tanto? Pois é pessoal, essa pergunta está partindo de várias pessoas que estão adaptando Supercharger no seu carro, seja adaptação ou kit próprio para o motor, e estão se assustando com o consumo do carro, a autonomia que está indo lá para rala abaixo. Né? Por exemplo, os kits próprios, o pessoal do Civic SI, que tem um kit pronto, que você bota, o carro tira bastante cavalaria. Quando você anda de boaça, ralando o pezinho no acelerador, o carro consegue consumir mais do que o dobro de quando era original. Até o pessoal está adaptando aquele blauzinho do Fiesta, o M24, que inclusive a gente testou aqui no nosso Chevette também, está reclamando que mesmo com um blauzinho desse de 1.0, o carro está bebendo pra caramba. Então, enfim, por que faz beber tanto assim? E existe alguma forma de amenizar ou acabar com esse problema? A resposta dessas perguntas é o seguinte: depende. Depende da forma de como é instalado o Supercharger no motor. Então, pessoal, para explicar melhor, eu vim aqui no nosso Chevette Supercharger para mostrar para vocês como é que funciona. Essa peça preta aqui é o Supercharger. Essa peça é aqui embaixo. Esse troço gigante aqui, não é essa parte aqui de cima não, essa aqui. Tá? E você pode reparar que tem uma polia que é ligada à polia do virabrequim. Então significa o seguinte: a partir do momento que eu dou a ligada no motor, o motor está funcionando, a polia do virabrequim está girando, e consequentemente ele está girando o blower também. Ou seja, estou adicionando uma carga no motor para o motor ficar girando junto, como se fosse um compressor de ar-condicionado. Então, fica esse peso girando o tempo todo, por mais que você esteja andando com o pé na casquinha ali do acelerador. Por mais que você queira andar devagar, esteja com o motor frio, ou esteja só no pezinho no acelerador, ele está girando peso no motor. A não ser que você tenha um tipo de blower, por exemplo, como o M62, que tem uma polia magnética, tipo do compressor de ar-condicionado, que você liga e desliga, né? Então, ou seja, tudo isso faz o motor pesar mais. Comumente o pessoal pega o blower e instala aqui, ó, pós-borboleta. Quando eu falo borboleta, serve para carburador ou TBI. Instala diretamente no coletor de admissão. Então, o que acontece? O blower fica controlando a pressão dele a partir da abertura da borboleta, que fica restringindo a passagem de ar. Isso gera vácuo. Então, você já está criando um arrasto para os rotores do blower sugar o ar da atmosfera, porque você está restringindo com a borboleta meio que fechada ali, e ele está tentando sugar. Então, você está tentando frear os rotores, desculpa. Isso já cria um arrasto e deixa ele mais pesado. E quando ele começa a dar pressão positiva, que você acelerou um pouquinho mais, já liberou um pouquinho mais de ar para ele passar, além de ter o arrasto, porque você não está abrindo a borboleta toda, está abrindo mais um pouquinho só, ele está sendo freado pelo vácuo que está gerando em cima, né, até a borboleta que está restringindo a passagem de ar, e ainda tem um agravo da pressão positiva pós o Supercharger que está indo para o motor, que está gerando pressão positiva. Então eu estou freando de um lado com vácuo e estou freando do outro lado com pressão positiva. Isso pesa bastante. O tempo todo o blower trabalha forçando, freando, e isso faz consumir bastante. Vamos supor, se um motor aspirado, para eu desenvolver, sei lá, 80 km por hora, eu estou ali usando 20 cavalos de força no meu motor com velocidade de cruzeiro, é um exemplo fictício, beleza? Quando eu boto o Supercharger, nessa mesma situação, vamos supor que eu estou gerando 30 cavalos com o motor. Aí você está perguntando, pô, como assim? Se você está gerando 30 cavalos com o motor, você vai correr mais, porque você só precisa de 20 para andar. Não. Lembra que o blower tira potência ao mesmo tempo que ele dá potência? Então acontece exatamente isso. Quando ele está pesando no motor, ele está roubando cavalos. Então, ou seja, para eu gerar os mesmos 20 cavalos, o motor tem que estar gerando uns 30. Né? Vamos supor. Porque o blower está roubando, sei lá, seus 10 cavalos, é um exemplo, tá, pessoal? Vai estar roubando seus 10 cavalos e ele está gerando 30 para o motor. Então, tirando os 10 cavalos, volta a ser 20 no resultado final que vai lá para a roda. E o carro vai desempenhar a mesma velocidade, porém, o motor não está gerando mais 20 cavalos, está gerando 30. Então, toda a alimentação do motor, ponto, combustível, tem que alimentar o motor como se fosse 30 cavalos. E isso faz beber mais. Ah, mas então o blower não vale a pena. Porque, pô, se ele rouba cavalo para dar cavalos, 6 por meia dúzia. Pois é. Mas o grande X da questão, que é o legal do blower, que aí entra as diferenças de preparações, é que você tem o torque instantâneo. Você afundou o pé, deu pressão positiva,
o carro já dispara. Como eu falei, não tem o turbo lag, não existe isso. E o legal dele é essa curva plana de torque, porque está dando pressão o tempo todo e ele vai girar na velocidade dele junto com a velocidade do motor que você definiu, entendeu? E como é que você poderia fazer para parar de beber tanto assim? Que é o caso que eu fiz no Chevette Supercharger. Aliás, fiz 2 testes de consumo com esse carro. Então deixa até no comentário fixo os vídeos que eu se inscrever depois. Vamos lá. Qual a diferença da instalação do que eu fiz para essa que é pós-borboleta para beber tanto assim? Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou usando o mesmo sistema, ele é ligado por correia e tudo mais. Tem um motor girando aqui, só que, primeira diferença, grande diferença que faz ele beber menos, não tem nada restringindo a alimentação de ar dele. Ou seja, o tempo inteiro ele está com passagem livre de ar de atmosfera. Então, ou seja, existe nada travando os rotores dele, freando os rotores deles e forçando o rotor. Então, ou seja, ele já está trabalhando livre. Primeiro ponto. Então, ou seja, de um lado já não tem nenhum vácuo. Pelo contrário, dependendo da velocidade que eu tiver, com o pé leve que eu tiver, vai ter um vento forçando aqui, já ajudando o trabalho dele. Tá? Segunda coisa que é muito importante. Eu não estou usando a pressão o tempo todo porque ele está fora, né, pré-borboleta. Então, todo o ar que ele está gerando, por mais que eu esteja ali a 3.000 RPM com o pé casquinha, né, o ar está sendo dispersado pelas válvulas de prioridade. Por isso eu tenho duas. Eu até expliquei por que tem duas e tudo mais, né? Depois vou deixar no comentário fixo também. Mas vamos, enfim. Ele fica desperdiçando o ar pelas válvulas. Então, ou seja, nesse momento que eu não estou usando o pé fincado, eu estou com o pé mais leve, eu estou usando o motor como se fosse um carro aspirado original, inclusive com avanço de ponto por vácuo, tudo normal. Vai beber igual original? Obviamente não, porque eu tenho um periférico girando a mais ali. Mas é um periférico que está muito mais leve, porque não tem a restrição no vácuo e nem a forçada contrária da pressão positiva, porque está desperdiçando. Então o ponto do vácuo avança, o combustível que eu tenho que usar é de acordo com o ar que está entrando, que é pouco. Então o carro fica menos gastão. Se eu pisar um pouquinho mais e o motor identificar que eu estou tirando o vácuo do motor que eu quero acelerar, ele vai fechar as borboletas, vai dar pressão positiva e assim vai beber como um carro Blower de verdade. Qual a diferença das duas instalações? Uma é o consumo, esse que a gente está falando agora. E outra que existe um lag nessa maneira. Por exemplo, até a válvula de prioridade fechar, mas é uma coisa, posso dizer, rápida. E a contrapartida também é que, como você faz esse sistema externo pré-borboleta, o ar esquenta muito, porque não tem combustível passando pelo blower para resfriar ele. Então você tem que usar outros periféricos para resfriar esse ar, como por exemplo o intercooler, e no meu caso aqui esse water cooler aqui. Dessa maneira que você está girando a polia ali quase que solta, podemos dizer assim, né, o carro fica meio que um carro aspirado nesse momento e acaba bebendo menos. Eu espero que tenha tirado as dúvidas de vocês. Caso vocês tenham alguma dúvida ainda sobre essa instalação ou porquê, alguma coisa que vocês tenham de dúvida, só comentar aqui embaixo que eu tento responder todo mundo, beleza, pessoal? Valeu, tchau, tchau.